Luiz Carlos Trento, também outro profissional ímpar na área, né? Que tanto quanto o Rodrigo tem uma carreira brilhante aí e vai trazer muita informação, tá? A palavra é sua, Luiz, fique à vontade. Bem, Lu, queria agradecer, né, fico lisonjeado de estar participando, agradecer ao Dr. Ricardo também pela abertura, pelo Rodrigo, um grande profissional, um grande professor. Eu sou Luiz Carlos Trento, eu tenho 41 anos, trabalho na radiologia já há 15 anos. Eu iniciei a minha carreira profissional como tecnólogo, fiz algumas pós-graduações na área de imagem, na área de educação. Tive o privilégio de fazer um mestrado em farmacologia dos meios de contraste, mestrado dedicado à radiologia. Fiz durante 4 anos um doutorado, mas ainda não consegui defender a minha tese, já cumpri todos os créditos, mas na verdade os compromissos profissionais ainda não me deram a oportunidade de defender esse tão sonhado título. Eu vim falar um pouquinho de versatilidade da profissão, vim falar um pouquinho do cenário atual, venho falar também um pouquinho da minha modalidade, em específico hoje na Siemens Healthineers, que é a modalidade de Surgery ARC, e falar um pouco da minha trajetória profissional. Então, eu vou colocar aquilo, deixa eu tentar compartilhar aqui. Eu fiz uma... Vocês já conseguem visualizar minha tela? Consigo sim. Então tá bom. Quando a gente fala, na verdade, eu me baseei nesses slides muito com a minha carreira. Então, no início da minha carreira, eu tinha uma vontade enorme de trabalhar com educação, de trabalhar com educação continuada. Então, desde o meu primeiro emprego na área da radiologia, como operador, né, de raio-x, eu dei continuidade aos estudos. Então, fiz as pós-graduações, fiz uma pós de imagem, de anatomia da imagem, para entender um pouco dessa versatilidade de modalidades. Quando a gente fala de modalidade, a gente está muito relacionado ao direcionamento e tomadas de decisão que nós profissionais técnicos e tecnólogos a gente toma no decorrer da nossa vida profissional. Então, frente a essas tomadas de decisões, na maioria das vezes a gente está embasado aí pelo amor e pelo prazer em realizar a modalidade ou idealizar a modalidade que a gente busca de fato atuar. Dessa forma, inicia a educação continuada. Então, o cenário atual hoje de grandes laboratórios, grandes hospitais, que tem como primícia aí o técnico de radiologia, ou tecnólogo, ou até mesmo o biomédico, em boa parte das modalidades, o que é importante, na verdade, é essa dedicação e esse aprimoramento, seja ele em cursos de Erlang, de educação continuada, de que você possa, na verdade, fazer cursos extracurriculares, dependendo da modalidade e dependendo da área de atuação. Se você pretende, por exemplo, trabalhar com device na indústria ou com equipamentos, insumos e consultoria, você precisa do inglês e do espanhol. O espanhol, na verdade, seria um complemento, seria um adicional para a tua carreira. E a educação continuada, ela sempre tem que estar constante, presente nas nossas vidas, né? Com artigos científicos, com simpósios, com palestras, e em busca desse conhecimento. Eu montei aqui, na verdade, um slide no qual a gente fala um pouquinho de expertise de mercado, né? Então, na verdade, o que a gente... frente a toda essa qualificação profissional, né, você acaba se direcionando. Então, na verdade, eu tive 15 anos dedicados à parte operacional em equipamentos de radiologia, dentre eles raio-x, tomografia,
trabalhei num grande instituto que tinha um parque radiológico um dos maiores da América Latina e segundo maior do mundo. E tive também uma vida acadêmica, uma trajetória muito bacana e muito interessante como professor acadêmico e depois coordenador de uma grande instituição de ensino. E tive a oportunidade de coordenar também grandes cursos. Então, quando a gente se dedica, por exemplo, à parte operacional, né, seja ela tomografia, ressonância, medicina nuclear, dentre esse mundo vasto que é a radiologia, é interessante que a gente tenha a formação técnica e busque, na verdade, a formação acadêmica superior, que a gente tenha aí em mente as especializações e os cursos extracurriculares, né, para que a gente consiga ter o direcionamento profissional. Se você busca, por exemplo, uma oportunidade na indústria, como aconteceu comigo, na verdade, eu nunca me imaginei estar na indústria. A minha vida profissional ela sempre foi voltada à educação e à parte operacional, mas sempre com uma vontade de estar na indústria, de estar propagando a parte de educação com o que eu mais gosto de fazer, que é a radiologia. Então é interessante que você tenha as suas pós-graduações, né, ou um MBA, dependendo da modalidade que você vá, é interessante que você tenha também um pouquinho aí, além da parte educacional, um pouco de viés comercial para que você possa direcionar a tua carreira e, na verdade, entender um pouco mais do produto na qual você trabalha. E o inglês e o espanhol, eu coloco o espanhol, na verdade, sempre como complemento. O inglês, na verdade, ele é fundamental e primordial para uma grande oportunidade. Como coordenador de curso, né, eu entendo que os coordenadores de curso é interessante que ele tenha sim o lato sensu, mas que o stricto sensu seja um diferencial. Eu acho que um coordenador de curso é interessante que ele busque esse diferencial dentro de uma instituição, né? A academia como um todo, ela é composta de especialistas, de mestres e doutores. Então, o stricto sensu, ele é algo que complementa, que adiciona e que te dá um embasamento maior na condução do curso na qual você coordena. Existem alguns profissionais na radiologia, tecnólogos, que dedicam a sua trajetória, a sua expertise na consultoria. Principalmente para grandes empresas. Consultoria na gestão, consultoria na gestão de qualidade de imagem, de serviços de radiologia. Então, também é interessante que esse profissional ele tenha aí um embasamento de pós-graduações, né, até para ele poder gerir melhor esse serviço. E o inglês e o espanhol, ele é um diferencial. Falando um pouco da indústria e um pouco de surgery e arc, os arcos cirúrgicos eles tiveram uma evolução muito grande no cenário, né? Os arcos cirúrgicos hoje eles participam e estão presentes em exames de pequeno, médio e grande complexidade, né? Na verdade, a complexidade de exames que envolve hoje a modalidade de surgery é grande. Então, desde ortopedia a exames vasculares, que englobam também a neuro, a cardiologia, a ortopedia, os exames de gastro, de uro, o arco cirúrgico está presente e é uma peça fundamental dentro de um centro cirúrgico ou de uma sala híbrida, por exemplo. Os arcos cirúrgicos hoje têm diversos recursos, entre eles o 3D, por exemplo. Então, você consegue, por exemplo, realizar um procedimento de neuro, por exemplo, e você ter uma imagem tridimensional que certamente fecha o diagnóstico e você consegue proporcionar uma melhor qualidade de interpretação para o neurocirurgião. O arco cirúrgico hoje, ele está muito próximo, né? A gente tem arcos cirúrgicos hoje que chegam a ser uma mini hemodinâmica pela capacidade, pela potência de geração de imagens, de softwares, de recursos
que estão agregados e englobados no arco. Eu creio que a trajetória profissional e essa versatilidade dos profissionais da radiologia não se dão só apenas na parte educacional. Eu acho que a clínica ela é extremamente importante. Então, a gente tem nesse webinar alunos, a gente tem já profissionais consolidados na área, a gente tem estudantes, né? Então, eu acho, o recado que eu deixo para vocês, na verdade, é a tomada de decisão, seja você estando trabalhando na área agora, seja você estudando, seja você sonhando em fazer um curso superior ou até mesmo um curso técnico. O direcionamento profissional ele é fundamental para que você consiga, na verdade, entender, amar e gostar o que você quer, e frente a isso você conseguir direcionar sua carreira com cursos, com pós-graduações, para que você seja cada vez mais capacitado. Então hoje, se você está frente a uma entrevista de emprego, seja ela para uma vaga operacional em ressonância, para uma vaga para ser um professor num curso técnico, num curso superior de tecnólogo, naquela sala de entrevistas, você vai ter pessoas que têm graduação igual à sua ou superior à sua, né, com pós-graduação. Então, eu acho que é importante esse direcionamento, esse foco na parte educacional, principalmente na indústria. Na indústria, nós como applications, a gente dedica, na verdade, a parte educacional constantemente, né? O ensinar, na verdade, o hardware, o software dentro de um equipamento, ele requer, na verdade, todo um direcionamento educacional, né? Que na verdade não se enquadra com o viés comercial e sim com a parte de educação. Então isso é super importante e foi assim que eu dediquei a minha vida até esse momento na radiologia. Na parte operacional, tive uma grande trajetória muito importante para mim como crescimento profissional, né? Em uma grande companhia educacional e hoje na indústria. Tive oportunidade, antes de estar na Siemens, de trabalhar também numa indústria de medical advice, com insumos, né? Trabalhei numa empresa chamada IMEX, onde eu fui especialista de produto em bombas injetoras e meios de contraste. Então essa ocupação minha, esse cargo, o meu mestrado em meios de contraste foi fundamental e foi primordial para conquistar essa vaga e desenvolver um bom trabalho. Lu, é isso? Fantástico. Parabéns, excelente palestra, Luiz, né? Tanto o Rodrigo quanto você, a gente já se conhece, não tem tanto tempo, mas é perceptível, né? Essa qualificação que vocês conseguiram na carreira de vocês e que vocês superaram os desafios que uma profissão tão nova como a nossa, ela trouxe, né? Então, a bagagem que vocês trouxeram hoje e expuseram, eu acho que é muito relevante, de extrema importância, não só no contexto para os tecnólogos em radiologia, mas para que a equipe multiprofissional veja, né, que nós crescemos, estamos evoluindo e vamos ocupar o nosso espaço com uma qualificação adequada que o mercado exige, né? Então, eu vou chamar também o Rodrigo para a gente iniciar. Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Deixa eu ver onde você está aqui. Eu vou fechar sua palestra, ok, Luiz? Pode fechar. Então, boa noite a todos os participantes. Nós temos, na verdade, 60 inscritos, entretanto, hoje nós estamos em 11 participantes, tá? Eu vou começar com o Rodrigo. Rodrigo, eu achei super importante, tá?
todo esse contexto que você trouxe. Mas antes disso, deixa eu fazer só um adendo para os nossos participantes. Nós temos o chat aqui na lateral, tá? Vocês podem estar expondo a pergunta de vocês. E se vocês preferirem fazer a pergunta através do microfone, levante primeiro a mãozinha, ok? Fiquem à vontade aí para debater com a gente, que o propósito de hoje é esse, é que nós possamos interagir, tá? E se vocês puderem também colocar qual que é a profissão de vocês aqui no chat, para a gente entender quais os profissionais que estão inseridos aqui no nosso ambiente, para a gente poder também usar as terminologias de uma forma mais ampla, tá? Rodrigo, na sua palestra, você disse que foi estimado para 2020 2.676.455 procedimentos em hemodinâmica e radiologia intervencionista. E isso aponta o crescimento que a área está abrangendo, né, esse crescimento, primeiro pela evolução dos protocolos, dos equipamentos e também dos dispositivos, né? E dentro do teu currículo, eu observei que você também passou por grandes empresas, onde você também lidou com algum tipo de materiais, né? Fora a parte que você, desculpa, fora essa parte que você tem de contexto tecnológico, o que mais que você vivenciou? Olha, Lu, minha carreira inteira foi dentro da radiologia intervencionista e hemodinâmica. Então, para você ter uma ideia, eu comecei no INCOR, no Instituto do Coração, em São Paulo, em 1998, cuidando e controlando a entrada e saída de material justamente do setor de hemodinâmica. Então, eu que gerenciava, cuidava de compra, de consignado, de material, de device. E lá dentro me despertou esse carinho pela modalidade. Lá eu fiz o curso tecnólogo, onde eu migrei dentro do setor de hemodinâmica, comecei a aprender e entender os procedimentos. Interessante que eu aprendi junto com os residentes, né? Porque lá é um hospital escola, então eu aprendia junto com os residentes e passei lá 10 anos da minha vida dentro do INCOR, no setor de hemodinâmica, igual é o IANSP, né? Um hospital escola, então a gente tem a oportunidade de aprender e ter a chance de entender de uma maneira muito maior a complexidade do que é o setor. Depois disso, eu fui professor, dei aula há muitos anos, dei aula em curso técnico, criei o curso de tecnólogo em radiologia na Uniban, fui o primeiro professor tecnólogo em radiologia no curso na Uniban, aqui em São Paulo, eu que criei esse curso existe até hoje, na Uniban. Hoje quem é detentora dos direitos é a Anhanguera, né, que comprou a Uniban. Fui coordenador universitário lá por quase 5 anos. E aí de lá, de tantas aulas, tantas palestras, coordenava mais de 4 campus de universidade. Eu num congresso, e aí uma indicação de um amigo para uma vaga de hemodinâmica, para virar especialista clínico. E aí essa vaga se concretizou. E aí eu larguei tudo a área que eu estava como educação, mas aí eu não deixei de treinar, de educar, de dar aula, porque eu estava dando aula para alunos na universidade e acabei dando aula para os clientes da Philips. Foi onde eu entrei na indústria, primeiramente na Philips. Da Philips, fiquei por uns 4, 5 anos. De lá eu fui para Terumo, para Medical Device, como especialista clínico e responsável pela área comercial de vendas da empresa. Atuei como responsável técnico, fui para o Japão, viajei por vários países no mundo
tanto pela Philips quanto pela Terumo. Pela Philips eu fui para a Holanda, eu fui para os Estados Unidos, fui para a Argentina, fui para o México, fui para o Uruguai, sei lá, para um monte de lugar. Deu para Aí pela Terumo fui para o Japão, passei quase 2 meses no Japão. Fui para os Estados Unidos também várias vezes. Aí, da Terumo, eu fui para a GE, trabalhei como especialista responsável clínico e marketing lá pela GE. Fui para Paris, fui para a França, fui conhecer a fábrica lá também. E aí, depois disso, voltei saí da GE, vim para Siemens, onde estou. Então, dentro de toda a minha grade de empresas onde eu passei, sempre dentro da radiologia intervencionista e hemodinâmica. Eu certo. acho que eu estava ouvindo a palestra do Luiz, queria parabenizá-lo pela excelente palestra, e ele levantou um ponto muito importante que eu acho que também vale a gente complementar, que é a questão da língua. Sim. Hoje eu acho que o inglês ele não é nem mais uma questão de obrigação, eu acho que tem que estar, não tenho escolha. Um tema básico do nosso currículo, né? Ou melhor, uma disciplina básica. Na nossa idade, antigamente, na nossa idade, a gente pensava, nossa, precisava fazer faculdade, tinha o curso, tem que fazer curso de computação, eu cheguei a fazer curso de computação, datilografia. Hoje, essas coisas, as crianças já nascem mexendo no tablet, né? Então, a tecnologia está na vida dessas crianças, mas para a gente... Com certeza. Nós vamos precisar equilibrar algumas coisas. Outra coisa que eu achei muito importante que você trouxe, Rodrigo, que as pessoas talvez não estejam atentando, talvez até mesmo por não ter disponibilidade de conhecimento também sobre as novas tecnologias que estão sendo implantadas nos equipamentos, né? Ou os novos equipamentos que estão chegando. Que nós, como tecnólogos, a gente precisa compreender a complexidade tanto do diagnóstico, de alguns tratamentos terapêuticos, associado com as comorbidades, né, que os pacientes têm. Então, aí a gente percebe a importância também da gente buscar as informações, né? Principalmente pelo cunho que nós temos da evolução imaginológica, que antigamente se tinha uma falsa ideia que as nossas imagens serviam simplesmente como imagens de orientação, né? Imagens guias para o médico fazer o diagnóstico dos pacientes, mas não atentavam também que, além da parte de orientação, ela é uma imagem de detecção, onde ela faz tanto o diagnóstico quanto a abordagem terapêutica, né? Então, dentro desse contexto, você trouxe para a gente que os equipamentos agora estão associados a algumas tecnologias, né? Como os angiógrafos com tomografia, que dá para fazer imagens de perfusão. Dentro dessa parte, a minha pergunta para você seria a seguinte: no contexto tecnológico, esses equipamentos são todos que têm esses presets que fazem essas modalidades, ou são equipamentos que você já adquire com essa tecnologia? Excelente pergunta, Luciana. Então, é o seguinte, hoje no mercado existem os principais players, né, as principais companhias, as indústrias que são detentoras dessas tecnologias. As maiores são Siemens, Philips, GE e Canon, dentro da radiologia intervencionista e hemodinâmica. E dentro dessa tecnologia existem os portfólios. E aí existe dentro deste portfólio características diferentes. Cada característica, cada modelo de hemodinâmica, ela contempla algumas tecnologias, como que eu posso dizer, algumas ferramentas que fazem que trazem esse benefício do acoplamento ou da comunicação com outra imagem associada, por exemplo. Então, por exemplo, na Siemens, a gente tem
um portfólio bem vasto, de média de mais de 4 a 5 modelos, e cada um deles contempla alguma tecnologia. Por exemplo, existe um modelo de equipamento que é o Arts One, né, que é um dos carros-chefes nosso de angiógrafos, que dentro dele o equipamento já faz reconstruções em 3D e também faz aquisição tomográfica, né? Aí a gente vai subindo de nível e aí a gente fala também de custo, a gente fala de valores e aumento de tecnologia, né? Então, quanto maior, quanto mais robusto é esse equipamento, quanto maior valor agregado, você tem ferramentas associadas que trazem melhor benefício clínico, né? Então, a gente tem um equipamento chamado Arts Icon, que eu trouxe na minha apresentação, que ele pode se comunicar, esse é o número 1 nosso, né? O Arts Icon, ele pode se comunicar com todos os equipamentos de imagem dentro de um hospital, desde o ultrassom mais simples ao ultrassom mais complexo e também ressonância, medicina nuclear, tomografia, e você consegue comunicar e associar e trazer isso para dentro da imagem que o médico possa utilizar como auxílio no seu diagnóstico. Então, é um equipamento integrativo, ele integra esses tipos de imagem associando as imagens angiográficas. Além disso, Luciana, hoje os equipamentos mais modernos, ele já, isso a gente já fala sobre isso, que é da inteligência artificial, né? Então, ele vai aprendendo com o seu dia a dia, com os resultados, e ele vai ficando cada dia melhor. Então, ele vai fazendo compensação de qualidade de imagem, então ele vai trazendo, ele vai entendendo a melhor característica de resultado, então ele vai sozinho, ele vai trazendo a inteligência artificial para benefício da qualidade, do melhor laudo, no melhor resultado, até mesmo dentro do próprio setor de hemodinâmica. Além disso, existe também salas híbridas, né? A gente fala muito sobre isso, salas híbridas, né? Setores de hemodinâmica dentro de um centro cirúrgico, onde você integra mais profissionais médicos, não só o radiologista intervencionista ou o hemodinamicista. Dentro de uma sala híbrida com um angiógrafo instalado dentro de um centro cirúrgico, ele pode associar o cirurgião dentro do mesmo procedimento, um ortopedista, né, que ele pode usar o equipamento para fazer uma artrodese, uma cirurgia de joelho, porque lá esse equipamento faz tomografia, ou ele pode trazer a tomografia desse paciente de joelho, importar para a angiografia e fazer o procedimento dele com mais segurança. Então, você tem um aproveitamento do equipamento durante o seu dia muito maior. Então, você traz até mesmo um benefício financeiro para o hospital, porque você aproveita o equipamento numa sua maior complexidade. Muito bem. Obrigada, Rodrigo. Agora eu vou fazer algumas perguntas para você, Luiz, ok? Pode ser? Habilita o microfone. Claro, Lu. Luiz, você trouxe vários contextos muito importantes para os tecnólogos, principalmente que você separou o contexto, né? Operacional, industrial, acadêmico e de consultoria. Aí nós observamos que a gente já sente que a radiologia é um leque bem amplo, mas muitas pessoas talvez não percebam a amplitude desse leque, né? E um dos contextos que nós temos voltado para a parte de não só de operacionalidade, mas de outro cunho que vem integrando muito e que vem crescendo bastante são os implantes de transvalvares, né, aórticos, que inclusive o Dr. Ricardo também participa lá com a gente, né? E o que nós observamos é que, infelizmente, alguns dos nossos colegas, eles param no ambiente operacional e não observam os outros nichos que nós temos dentro da área da radiologia, né? Tanto também as equipes multiprofissionais,
talvez não saiba a extensão do conhecimento que nós adquirimos, mesmo na faculdade, com tão inexperiência, né? A gente já tem bastante informação. Mas as pessoas não observam esses outros nichos, que nem não é comum tecnólogo atuando na área de aplicação. Agora acho que está começando mais, não é isso? Na Siemens, a gente tem uma pluralidade bem interessante de applications, né? Nosso time lá ele é composto por biomédicos, por tecnólogos, nós temos físicos que também estão atuando, temos também, se não me engano, médico. Eu acho que esses quando você está na academia, né, se graduando ou fazendo um curso técnico, né, eu falo por mim, né, eu tinha muito desejo de trabalhar com toma e ressonância. Então, alguns insights na vida, eles acontecem você atuando em uma modalidade que talvez não é aquilo que você queira, né? Todo mundo tem um desejo de ter um crescimento, enfim. Mas eu acho que esse crescimento ele está atrelado não só na parte acadêmica, né? O Rodrigo apontou muito bem isso. Eu acho que a parte clínica é muito importante. Então, por exemplo, na minha área, né? Eu sou tecnólogo e atuo hoje com arco cirúrgico. Então é importante que você entenda um pouco dos procedimentos de ortopedia, por exemplo, de cirurgias de extremidade, por exemplo, de uma artrodese. É interessante que você entenda um pouco de urologia, né? Por que se coloca um duplo J, o que é uma litotriplicia. É interessante você entender um pouco de procedimentos vasculares, procedimentos cardíacos, procedimentos de neurologia, o que você entender um pouco de gastro, o que é CPRE. Então, eu acho que tudo isso que você falou vem também um pouco da grade curricular das instituições, que eu acho que hoje estão bem mais avançadas, né? Quando a gente começou, com cada semestre a cada ano você incluía uma disciplina nova, né? Eu confesso para vocês, por exemplo, que hemodinâmica é uma disciplina que você tem uma pincelada na faculdade, não é algo que você tenha profundo como você tem ressonância, como você tem tomografia. E arco cirúrgico é algo que você fala muito pouco, né? Então, se você for ver no mercado hoje profissional hoje, é difícil você encontrar tecnólogos que façam uma aplicação de arco cirúrgico. Você tem alguém aí um pouco híbrido, né? Alguém que faça raio-x, alguém que é da mamo e faz arco cirúrgico, mas alguém, por exemplo, como eu na Siemens, que estou dedicado, por exemplo, a arco cirúrgico, tanto na parte de aplicação, mas como na parte de educação, não tem, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que esse insight na minha vida ele aconteceu. Não foi, claro, que no começo eu comecei minha carreira profissional numa empresa chamada SPX Imagem. Eu comecei lá em 2006, quando eu comecei a minha atuação, e aí eu passei pelo Instituto do Câncer, passei pelo ICESP, passei pelo 9 de Julho, passei pela Seconce, fui da IMEX, hoje estou na Siemens. Então, esses 15 anos me mostraram que, na verdade, a gente sempre aprende, né? Todo, todo ser humano, seja ele técnico, tecnólogo, por isso que numa aplicação, quando você vai fazer uma aplicação, às vezes todos já estão lá, já operam arco cirúrgico, já sabem trabalhar com arco cirúrgico, mas sempre você tem algo para agregar, né? Você consegue mostrar para esse profissional um pouco da ergonomia, para que ele possa ter um melhor aproveitamento desse equipamento, no meu caso, por exemplo. Então, eu acho que os insights que a gente tem na vida acadêmicos, eles são fundamentais para que a gente consiga ter uma evolução profissional. Puxa, mas você parou de estudar? Não, a gente estuda constantemente, né? Na Siemens a gente está muito focado na parte educacional. A gente tem uma plataforma muito interessante que é o PEP Connect, que é uma plataforma que a gente tem todas as modalidades, né? A gente tem quase todos os procedimentos, protocolos
desde tomografia, ressonância, arco cirúrgico, mamografia, ultrassom, uma parte bem completa de modalidades que englobam a radiologia, e parte dessas educações continuadas são desenvolvidas por profissionais que estão na Siemens, né? Nós. Então, eu acho que a gente continua e sempre estamos na busca constante da educação, se qualificando, buscando, que eu acho que é interessante, né? Na verdade, é muito o que eu falei lá, né? Eu acho que é o foco, né? O que você quer, né? Então, muitos profissionais querem, na verdade, não, eu quero ser operador. Eu quero trabalhar com tomografia e ressonância, eu quero ser operador. Não, eu quero ir para a área acadêmica. Olha, eu tenho vontade, eu almejo ir para a indústria. Então, na verdade, vai muito do direcionamento, do foco que você se dedica, que você quer para a tua vida. Sim. Outra coisa muito importante, agora eu abro tanto para você, Luiz, quanto para você, Rodrigo, um dos artigos, né, da RDC 330, que foi publicado agora em dezembro de 2019, ele traz no artigo 15 todo um contexto falando sobre a necessidade dessa educação permanente, né, e que todos os serviços ofertem isso. E como mesmo você disse, tem gente que prefere mais o âmbito operacional, mais o industrial, tudo, e às vezes nós nos esquecemos das pequenas clínicas, né? Dos pequenos serviços que nós temos que precisam também se adequar a essa normatização, que ainda para muitos, eu acho que eles ainda não sabem, porque também não é uma coisa que é divulgada em plenos pulmões, como diz o outro, né? Então, como que vocês observaram esses novos artigos que nós temos agora com essa resolução que foi publicada, tá? Nós temos mais 6 minutos, ok? Entendi. Luciana, excelente pergunta, ela é pertinente para a área de radiologia. A nova RDC 330, ela já está em vigor, tá? E a regra é que todo o setor de diagnóstico por imagem, ela tem que se adequar até o dia 26 de dezembro agora. Então, ela entrou em vigor dezembro, ela foi decretada em dezembro de 2019 e tiveram um ano para se adequar, e ela, a partir do dia 26 de dezembro agora, todos os serviços têm que se adequar à nova RDC 330. O que acontece de desafio, um deles é esse, né? O tamanho pode ser ele um serviço, um diagnóstico pequeno de raio-x, de ortopedia, de mamo, de ultrassom, mas todos têm as suas regras dentro da RDC 330, da nova normativa, e ela tem que ser formalizada agora e entre em vigor a partir do dia 26 de dezembro. Quem não estiver dentro pode ser notificado se não estiver dentro da normativa. Para nós de hemodinâmica é um pouco complexo, porque dos itens é a redução de dose de exposição à radiação, e eles foram bem drásticos quanto a isso. Eles orientaram na redução de 50% na dose atual, né? E isso fez com que a gente tivesse muita dificuldade na relação de qualidade de imagem, de penetração da radiação na anatomia, para que a gente tenha uma imagem satisfatória. É claro que a RDC, só para contextualizar, ela veio para proteger os profissionais envolvidos dentro da sala de exame e o paciente também. Só que um ponto que a gente leva em discussão é que, se você tem baixa qualidade de imagem, você vai precisar fazer mais imagens, adquirir mais injeções de imagem para poder ter um resultado mais satisfatório. Isso numa somatória, porque a radiação ela é estocástica, então você repete a imagem 2, 3 vezes num procedimento que você poderia estar fazendo em uma vez só, isso de uma forma geral.
Então, é um ponto que a gente, como companhia, a gente levou para a Anvisa, para que a gente entre com recurso, para que a gente consiga corrigir a área, pelo menos a área de hemodinâmica, porque a gente está tendo muita dificuldade, não só a Siemens, mas todas, a Philips, a GE, a Canon, porque reduziu 50%, então o médico, ele não enxerga o que ele enxergava anteriormente. Então, para isso, para ele definir o diagnóstico, ele vai precisar injetar mais vezes. Então, você vai ter o malefício de injetar mais vezes, mais fluido de contraste, mais soro, mais tempo em sala, vai gastar mais material, enfim, aumenta-se tudo. Tá? Então, isso no setor de radiologia intervencionista e hemodinâmica. Em outras áreas, eu não tenho tanta propriedade, mas a RDC, de uma forma geral, ela veio para trazer uma proteção à exposição à radiação, só que ela precisa ser um pouco mais revista no detalhe em cada modalidade. Certo? Sim, correto. Legal a gente abrir para as perguntas agora, né, Lu? Pode falar, doutor. Doutor Ricardo, fica à vontade. Eu só queria fazer uma seguinte observação. Primeiro, parabéns aos dois, ao Rodrigo e ao Luiz, pela excelente oportunidade de conhecer a intimidade do trabalho de vocês. E de fato, tecnologia sempre implica em cooperação e parceria. Você veja que há 30 e poucos anos, quando eu comecei a me envolver com imagem e a cardiografia, até então eu só tinha a eletrocardiografia e a radiologia, praticamente para diagnóstico e possivelmente intervenção. Você veja que nesses últimos 30 anos o que a imagem ela evoluiu, seja na minha área em ecocardiografia, como na ressonância e tomografia. Você veja que a gente se carece e é obrigatório, se você trabalhar com diagnóstico complexo e intervenção complexa, você precisa ter capacitação profissional. Veja que quando eu, há 30 anos atrás, eu não tinha a mínima ideia quais eram os princípios físicos da ultrassonografia. Eu tive que me aprimorar e, aos poucos, me capacitar para praticamente dominar uma tecnologia que é até então desconhecida. Hoje as coisas já estão prontas, vamos dizer assim, mas em constante evolução. Então, as apresentações de vocês são, acima de tudo, motivadoras e inspiradoras. Por isso que eu acho que um jovem que estiver olhando as suas apresentações, ele se vê, pelo menos, dando um norte para o pessoal, dizendo, pessoal, vocês precisam estudar, vocês precisam se qualificar, vocês precisam se aprimorar. Você veja que nesses últimos anos, eu aprendi, e o passo a passo no domínio das máquinas foi sempre a partir de uma application. Eu tive sempre contato com Siemens, tive contato com GE, com Philips, e toda vez que me apresentavam um equipamento super complexo, que eu sabia que iriam me resolver uma série de dúvidas, eu precisava de uma application para me dizer por onde eu começava, como é que eu conseguia dominar a tecnologia. E as grandes empresas, as multinacionais, de fato, têm programas de aprimoramento justamente para poder entregar um produto que seja legível pelo consumidor. A Luciana, ela, de fato, colocou bem claro que algumas clínicas, elas às vezes carecem de um programa de aprimoramento, tanto que a Inovença, ela quer, obviamente, participar e atrair profissionais qualificados para disseminar conhecimento, fomentar conhecimento. Porque a gente fica muito incomodado quando você não fala a mesma linguagem. Imagina você estar num ambiente tão complexo de diagnóstico e de intervenção e você não tem alguém capacitado para entender a sua fala e as suas necessidades. Então, a gente hoje, quantas vezes a gente conversando com quem está adquirindo as imagens, você consegue dialogar e dizer melhor aqui, melhor acolá, acho que precisamos justamente para poder me responder. Muitas vezes os protocolos já estão estabelecidos, então as imagens, tirando as limitações de natureza técnica e o comportamento do paciente, elas já são excelentes de modo geral. Então essa formação profissional, ela só agrega, porque a tecnologia depende de parceria. Avião não sobe só com piloto, avião não existe só para o piloto.
Os engenheiros, obviamente, podem agora se sentir um pouco deixados de lado, mas não, eles fazem máquinas fantásticas. Mas se não tiver alguém que faça esse intervalo entre a tecnologia e o médico, nós, obviamente, não vamos conseguir entregar um resultado. Seja porque a gente põe o paciente ao risco, obviamente, por procedimentos desnecessários e, às vezes, lesivos, e muitas vezes gastar material, gastar insumo, que hoje a medicina ela é muito cara para você entregar um resultado. Então, se você não tiver pessoas bem qualificadas, você gera desperdício e gera risco para o paciente. Então, eu me sinto muito satisfeito quando eu estou num ambiente onde eu consiga que as pessoas entendam o que eu estou falando. A tecnologia é muito complexa hoje em dia. A gente vê o que nível de qualificação vocês dois tiveram que atingir para poder entregar um nível de conhecimento. Isso não vem do nada. Por isso que eu digo, vocês geram nos jovens uma obrigação. Capacitem-se, formem-se, porque o mundo ficou muito complexo. Nós temos soluções e desafios muito grandes. Nós dependemos de conhecimento. Não adianta você achar que está pronto. Você tem que saber que você sabe menos do que amanhã. Então, amanhã você tem que saber mais do que hoje. Então, você tem que continuamente estar se aprimorando. Isso me incomoda, que às vezes eu não consigo capacitar ou, pelo menos, estimular pessoas que estão no trabalho que se interessem pelo conhecimento. Ficam numa maneira meio mecânica e sem saber muito bem o que está fazendo. Na área de intervenção não existe espaço para improviso. Absolutamente. Você precisa de gente sempre qualificada. Eu fico muito satisfeito de, na área de imagem, isso ter tomado uma dimensão que hoje não se vê mais horizonte, ou ficou sem limites. Porque eu me lembro dos tecnólogos da ecocardiografia. Quando eu olho na ressonância e vejo a tomografia, eu falo, bem-vindo ao mundo do conhecimento. Parabéns, nós temos gente bem qualificada trabalhando com a gente, em prol do paciente, né? Parabéns aos dois. O Dr. Ricardo foi uma pessoa muito ímpar e é uma pessoa ímpar na minha vida, porque ele me deu a oportunidade também de aprender ecocardiografia. E foi a minha oportunidade inicial na área, tanto de ensino quanto até acho que de reconhecimento mesmo profissional, né? Então, ele é um excelente preceptor, né? E é o coordenador do curso de ecocardiografia no servidor e sempre atuou junto com a gente na área de intervenção, né, doutor Ricardo? Fazendo os procedimentos transesofágicos, assessorando tanto atualmente nos implantes transvalvares, quanto antigamente também na parte de eletrofisiologia e outros procedimentos, né, doutor? Porque pode ter certeza que eu estou lá fazendo a cardiografia, mas estou de olho em todo mundo, hein? Fica. Fico de olho em todo mundo. Porque é importante a gente trabalhar em parceria, porque eu também aprendo. Tem muita coisa que vem meio hermético aí, obviamente não domina todo o conhecimento. O resultado tem que ser bom, mas eu fico de olho, sim, porque eu acho que é importante trabalhar com uma equipe bem qualificada, e para isso precisa ter meios para você se qualificar. Depende muito de pessoas que multipliquem conhecimento, como vocês dois, sejam dispostos a transmitir, divulgar conhecimento e capacitar pessoas. Precisa de gente assim, engajada e não tá acomodado. Vocês são muito jovens aí, são muito jovens, têm um brilhante futuro na área. É só. Obrigado pelas palavras. Mais nada. Obrigado. Tá. Eu queria agradecer a participação de vocês e a oportunidade de poder ter moderado essa mesa. Muito feliz das palavras. E, como sempre, só posso agradecer, tá bom? Luiz e Rodrigo, se quiserem falar alguma coisa. Eu queria agradecer, Lu, pela oportunidade, pelo teu convite. Eu queria só agradecer o convite. Eu admiro bastante seu trabalho, tá bom? Acho que você tem você está voando na radiologia, você tem sede por aprender, por se qualificar. Admiro bastante isso. O doutor Ricardo falou algo bem importante, né, que às vezes incomoda, né? A tecnologia, cada dia mais ela tá presente com equipamentos novos e você sempre está aí estudando, publicando, buscando conhecimento, né, ensinando. Tem esse projeto maravilhoso que é a Inovença. Então, obrigado por participar, obrigado pelo convite. Fico bem lisonjeado de estar presente com o doutor Ricardo e com o Rodrigo.
Posso fazer o chamado para a próxima sessão, do dia 26, Luciana? Pode. Então tá bom. Então, só para que aqueles que estão presentes no dia de hoje, eles se encarreguem de avisar os seus companheiros, seus conhecidos, para que estejam presentes na próxima grupo de apresentação, no dia 26, que vai ser depois de amanhã. Nós antecipamos a de amanhã para hoje, né, Luciana? Então, ficou para quinta-feira. Nós vamos ter 2 apresentações bastante provocativas. Uma, do Dr. José Marcos Moreira, que é colega nosso lá do Servidor Público Estadual, que vai falar sobre desafios da implantação de tecnologias associadas à eletrofisiologia. Então, um assunto bem top do dia a dia de solução na área médica. A segunda apresentação pela enfermeira, imersa em Ciência da Saúde, Fernando Jacques Calçado, vai falar sobre o gerenciamento de profissionais e tecnologia no serviço de hemodinâmica e radiologia intervencionista, mais uma parceira no procedimento. Então, não percam, tá? Será excepcional. Depois da manhã, às 19 horas.